né? Que ele é pai novinho também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Primeiramente, um feliz 2017. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. A gente fica dando a semana inteira, né? Às vezes dá 3 vezes para a mesma pessoa. Feliz, daqui a pouco já é março, gente. Feliz 2017, não é assim? Glória a Deus. Amados, tem muita gente me perguntando no privado, no Messenger, se a conferência é paga. Não é paga, amém? A conferência é gratuita, é de graça, amém? Então não é paga. Algumas pessoas de outras igrejas vão estar vindo também, e vou ter certeza, no sábado, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Capítulo 1 mesmo de Ruth. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus, todo mundo achou? Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas é bom. O povo está desacostumado a ler a Bíblia, né? E a gente lê mais do que 4 versículos, aí já fica cansado, já. Então vamos fazer uma leitura boa aqui hoje, amém? Então me acompanhe, vamos ler esse relato. Livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofra, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, porque saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, prantearam e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que queres ir comigo, ou quereis ir comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos, porque a lei permitia que assim fosse, amém? Glória a Deus. A esposa passava do mais velho para o mais novo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é, ou que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra,
porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Aí vamos para o versículo 21 aqui, onde ela diz assim, onde ela diz: porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande a amargura que tem me dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia do Senhor me fez tornar. Porque me chamais de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. E assim voltou Noemi, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que voltava aos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das espigas ou da cevada. Amém? Pronto, se você não lê em casa um capítulo essa semana, você leu hoje aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pronto. Amados, é muito bom ler a palavra do Senhor. Um capítulo aqui já é uma história linda. Amados, 2016 foi um ano, como eu falei quarta-feira aqui, marcado por muitas surpresas ruins, desagradáveis, escândalos, mas foi um ano marcado por superação, um ano de crise, mas foi um ano marcado também por vitórias na vida daqueles que perseveraram. Foi um ano que houve tragédias, até parece que os últimos instantes, um dia antes ou 2 dias antes do ano novo acabar, houve um desastre com uma embarcação da seleção da Uganda, e que a mídia pouco falou, e com muitos torcedores, e morreram afogados e muitos desaparecidos. Foi um ano de escândalos. Nós vimos aí agora por último esse do embaixador da Grécia no Brasil. Foi ano de impeachment, foi ano de suposto golpe, contra-golpe, eu não sei. Isso aí, quem gosta de política, que converse sobre isso e não arranje inimizade sobre isso, porque isso não leva a nada, porque quem toca, quem manda e quem governa a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Amém? Foi um ano cheio de mazelas, mas foi um ano de vitória e de superação. Foi um ano em que nós vimos pessoas aqui serem curadas de câncer em fase terminal. Foi um ano em que nós vimos pessoas aqui com leucemia que precisava de transplante de medula e conseguiram 2 doadores, e no final nem precisou dos doadores. Foi um ano em que nós vimos pessoas ganharem 10 vezes mais de um dia para o outro, em apenas porque ouviram a voz do Senhor e obedeceram. E isso apenas, eu digo, não estou subestimando, esse apenas é tudo, apenas tudo isso. Foi um ano em que os votos foram honrados. Foi um ano em que muitos passaram em concursos, em que casamentos foram restaurados. Um ano em que fizemos uma formatura do MMI maravilhosa. Foi um ano de bênçãos, apesar de tudo. Foi um ano de bênçãos, foi o ano do crescimento, porque viemos para cá. Se a gente estivesse no outro prédio, talvez alguns não estariam aqui hoje, porque cabia 2 fileiras dessa aqui, e nós estamos no começo do ano, muita gente viajando e tem poucas cadeiras vazias. Amém? E estariam muitos
se abanando lá. Amém? Foi um ano marcado por essas coisas. Mas eu aprendo uma coisa mediante a crise. Antes de eu entrar aqui na mensagem, através do livro de Ruth, Deus me deu uma revelação. Eu estava aqui quinta-feira, eu não estou lembrado se foi quinta ou sexta, não estou lembrado. E eu estava esperando o Júnior de Micaeli chegar com um caminhão para que a gente pudesse colocar algumas mesas que vieram para o jantar e algumas cadeiras que não eram nossas. E ele estava demorando um pouco chegar, e eu comecei a cantar aqui dentro, e comecei a orar, e comecei a voar. Voar, que eu digo assim, e ficar voando, viajando, amém? Glória a Deus. E comecei a flutuar aqui dentro. E eu me lembrei de uma coisa: Deus fala através de tudo. Eu me lembrei do César Filho. O senhor se lembrou do César Filho quando estava orando? Quem sabe quem é o César Filho? Da Record, amém? Eu me lembrei do César Filho. A voz dele veio forte na minha cabeça dizendo: o ano de 2016 foi marcado pelo nome Davi. Nunca houve na história tantos meninos registrados com o nome Davi como em 2016. Nunca! E Deus começou a ministrar no meu coração sobre a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, o lugar da adoração. A geração que Deus quer levantar é a geração de Davi. Não é a geração que vai depor Saul. Ninguém tem autoridade para depor Saul, porque Saul morre pelas suas próprias mãos. Mas a geração de Davi é a geração que vai trazer a adoração para o Brasil. E eu comecei a pensar, peraí, no mesmo ano em que o nome de um homem que representa na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, o homem que representa a adoração, o homem que representa a força, o homem que lutava e guerreava e fazia até mais do que o Senhor pedia, nesse mesmo ano em que nasceu recorde, crianças com o nome cujo pai e a mãe colocaram Davi, foi o mesmo ano em que houve recorde de morte de crianças que nasceram por causa de microcefalia. Algo que toca, é microcefalia ou microencefalia? Microcefalia. Algo que a chikungunya, o mosquito vem, pica a mãe, mas afeta a criança. A criança nasce não dotada plenamente das suas faculdades mentais. Não estou falando isso que uma criança com microcefalia deve ser morta, a mãe deve abortar. Não, que tenha, porque nós acreditamos no milagre de Deus, amém? Nós não somos uma igreja abortiva. Mas preste atenção, que demônio é esse? E depois médicos da China ou da Inglaterra, eu não lembro agora, descobriram também que a microcefalia hipertrofia o testículo e deixa alguns homens, pode deixar muitos dos homens estéreis posteriormente. Ou seja, toda vez que a geração de libertador quer nascer, ou vai nascer, o diabo faz de tudo para matar, porque ele não sabe quem é que vai ser usado. Foi assim, quando Jesus Cristo nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Quando Moisés estava para nascer, eu tinha nascido, o faraó mandou fazer o quê? Mata todo mundo. Só que Moisés foi criado na casa de Faraó, e Faraó queria matar Moisés. A palavra do Senhor diz que Deus zomba dos seus inimigos. Botou ele escondido na casa dele, Deus tirando onda com a cara de Faraó. Amados, o que eu estou querendo dizer é que em 2016, um plano maligno para ceifar muitas crianças foi planejado no inferno. Mas Deus sempre tem um plano original, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Não é à toa que no ano de 2016 nunca houve como 2016 tantas crianças com o nome Davi. Não estou falando que essas crianças vão ter 30 anos para acontecer alguma coisa. Não, Deus está nos dando um sinal. Observem os sinais. Se a igreja não for profética,
ela vira patética. Ou a igreja é profética ou patética. Observe os sinais. Deus está nos dando um sinal para 2017. 2017 vai ser um ano de adoração, de crescimento, de remissão, de vitória, de superação, de resiliência. Vai ser o ano, meu irmão, em que você vai experimentar a glória de Deus numa intensidade tal que você vai dizer: meu Deus, tomara que esse ano não acabe diferente de 2016, mas creia. E a história nos fala aqui de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque estava em Judá, em Belém de Judá, o lugar do pão. Belém significa casa do pão, em hebraico Beit Lechem, que é a casa do pão. E estava tudo bem, de repente uma crise se estabelece em Belém. Uma crise chega àquele lugar. E Elimeleque pega a sua esposa, os seus 2 filhos, e vão para a terra de Moabe. E nós lemos toda a história. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, e fica a esposa e as noras. E nós vamos aprender algumas coisas a respeito disso. Abandonando a provisão, indo da alegria à amargura. Quando nós abandonamos a provisão, nós vamos da alegria à amargura. Amados, o livro já começa dizendo que no tempo em que governava os juízes, a vontade de Deus nunca foi que os juízes governassem. A vontade de Deus sempre foi um governo teocrático. A vontade dele sempre foi um governo em que ele tivesse intimidade com o homem. Nunca foi da vontade de Deus legisladores, e Moisés foi o maior legislador. E quando Deus quis falar com o povo disse: fale tu conosco, Moisés, mas não fale Deus. Nós sempre temos a necessidade de que alguém seja o intérprete de Deus para nós. Você já viu isso? Eu vou naquela vigília abençoada, porque lá tem uma irmãzinha do poder. Quando aquela irmãzinha roda, que eu vejo isso, tomara que ela venha na minha direção e solte logo uma profecia para mim. Irmão, quer falar com teu pai? Vai em oculto no teu quarto, se ajoelha. Eu não estou falando que alguém não pode orar por você. Nós tivemos uma célula magnífica terça-feira e tinha uma visitante, uma mulher de Deus, uma mulher tremendamente usada por Deus. Foi bênção do Senhor. A Andréia estava, muitos estavam, e ela falou algo para mim, para o ano de 2017, que foi confirmação de tudo que Deus já tinha falado, estava falando no final do ano. Mas isso não é regra. A regra é eu orar, eu conversar, eu falar, eu estar com Deus, eu ter a minha intimidade com Deus. Isso é a regra. Deus quer comunhão com você. Foram os homens que pediram reis. Samuel, não fique triste, Deus falou para Samuel. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem reis, então vou dar reis a eles. E outra coisa que também no começo do livro diz que é um agravante e uma denúncia, uma informação poderosa, é que o pão havia acabado na casa do pão. Quando diz assim, havia fome em Belém porque acabou o pão, ele estava dizendo: olha, na casa do pão não tem pão mais. Havia fome em Belém, no lugar por quê? Porque Belém era fonte havia muitas padarias rústicas, muitos padeiros da antiguidade, e ali era um lugar que se fabricava muito pão. E você está no lugar de provisão, e pense, entenda como pão, não como hoje, que a nossa culinária é diversificada, que a maioria dos países passaram fome, passaram por guerras, e aí a culinária acabou evoluindo. Eu estou falando em uma época em que pão era o alimento da subsistência, que pão era o básico, mas era tudo. Sempre tinha pão, tem que ter pão. Tem gente que hoje ainda é fanático por pão, briga. Quem tem mais de 4, 5 irmãos? Quem tem 4 irmãos aí? Ou 3? Vamos lá, quem tem 3 irmãos?
Eita, amém. Olha, não importa a idade, quando coloca pão na mesa, e quem for mais velho lembra da sua infância. Eu e meu irmão tinha 7 anos de diferença, mas eu lembro que o meu pai contava, tinha que pegar o bico, era só eu já brigava, eu ficava assim com os meus primos, se não me der o bico, eu não como nada, era assim, que eu não gostava do meio, eu estou falando daquelas bengalas, não tem? Aquela bisnaga, o meio para mim aquilo não era pão, o pão era da metade para o bico, então eu comia metade de um pão, e depois comia a outra metade, eu comia 2 bengalas daquela, ou então eu comia 8 francesinhos à tarde, de manhã eu comia 4, era com um copo de vitamina de abacate, irmãos, era briga de pão. Agora você imagina, hoje, que você tem biscoito, que você tem suco, que você tem broa de milho, que você tem bolo de coco, que você tem uma infinidade de produtos, requeijão, queijo, presunto, em cima da mesa. Imagine uma época que o pão era fonte de subsistência e acaba de repente. Acabou-se o pão. E Elimeleque toma uma atitude errada, precipitada, equivocada e que levou à morte os seus filhos e a ele mesmo. Elimeleque sai da casa do pão e vai para Moabe. O tempo de crise tem a capacidade de nos inquietar. O tempo de escassez tem a capacidade de nos fazer tomar decisões que são de resultados catastróficos, porque não ouvimos a Deus. Às vezes na crise nós queremos tomar as nossas próprias decisões. No livro de Provérbios 14:12 diz o seguinte: há um caminho para o homem que parece direito, mas os seus resultados, o seu fim é caminho de morte. Você não escuta a esposa, não escuta o marido, não escuta a voz de Deus, não busca conselho, não conversa com o pastor, vai lá e fez, é autossuficiente. Então depois seja autossuficiente para apanhar, e não vir chorando, dizendo, eu não sabia. Eu me lembro, um pastor amigo meu conta isso, às vezes são coisas simples. Ele queria aquele Opala 6 cilindros, maravilhoso, sabe, 4.1, lindo, e ele tinha, eu acho que era um Del Rey, um Corcel, não, ele tinha um Corcel 12, alguma coisa assim, e ele chegou no Mato Grosso, quando ele viu aquele carro de noite, ele falou, vou trocar, e a esposa, radar de Deus, irmão, aprende uma coisa, a mulher, ela tem aquela anteninha parabólica de televisão a cabo, ela tem um daquele assim, para a vontade de Deus, onde a vontade de Deus, a mulher tem isso, é incrível, e a mulher diz assim, a Ronilda, pastora Ronilda, disse assim, Abel, filho, não faça isso, aí ele, não, está inteiro esse carro, não sei o que, e trocou, e voltou para Goiânia nesse carro, na metade do caminho ele já se assustou, o ponteiro, só que ele trocou, mas sentiu algo no seu coração. Sabe o que é isso? Decisões equivocadas, sem buscar discernimento e sem ouvir a voz do Espírito. Ele começou a sentir aquilo, e daqui a pouco, quando ele viu o ponteiro descer, aí ele olhou para a esposa só olhando assim, com aquela plaquinha em cima da cabeça dela, dizendo, eu te disse. Mas ela não disse nada. A mulher sábia não fica dizendo eu te disse, porque eu te disse nunca resolveu nada, só dá mais raiva na gente. Amém? Glória a Deus. Não fica, eu te disse, não precisa provar. O homem sabe que errou. Amém? Então, ela só olhando para ele. Quando ele chegou de manhã em Goiânia, o carro cheio de massa, cheio de buraco, cheio de ferrugem, dando trabalho, ele falou, eu fiz besteira. Às vezes somos nós assim. Elimeleque saiu do lugar olha, Belém era a casa do pão, não é porque estava em crise que não ia ter mais pão, era um tempo. 2016 foi o tempo, passou, nós entramos em um novo tempo, 2017,
Teve gente que fugiu em 2016, teve gente que se desesperou, teve gente que buscou alternativa que não era a alternativa de Deus para a sua vida, e ainda vai colher alguma coisa em 2017, mas se cumprir alguns processos que a gente vai ver aqui para frente, Deus tem misericórdia e abre as portas, e portas grandes, porteiras, portas largas, amém? Então ele tomou essa atitude: vou sair da casa do pão. Eu vou para onde? Eu vou para Moabe, o lugar da idolatria. Moabe era o lugar onde morriam os jovens, o lugar da violência, o lugar da doença. Porque em Moabe há eu estou vendo um vislumbre, há um povo, há um ritmo, há uma ebuliência populacional. Eu vou para lá, talvez lá, e logo os seus filhos se juntam com duas mulheres moabitas. Todo o desejo dele não era que eles casassem ou se juntassem com moabitas, mas com mulheres de Belém de Judá. E vai, e o que acontece? A Bíblia nos diz o que acontece. Morre Elimeleque, morreu o provedor, morreu o patriarca, morreu a provisão. Quando você é movido por sentimentos, a casa do pão passa a ser o lugar em que você não quer ficar. E quando você sai da casa do pão, você vai a um lugar de morte. O marido de Noemi morre, Elimeleque, o provedor da casa. Não tome decisões baseadas em sentimento. Tem uma frase, e principalmente no pentecostalismo, eu sou pentecostal, eu acredito nos carismatas, o charisma, que são os dons do Espírito, amém? Só que é uma frase muito clichê e espiritualmente não tem nada, espiritual não tem nada nessa frase. Eu senti no coração que o irmão pode fazer. Irmão, quem sente no coração sente infarto, sente ataque cardíaco, sente um monte de coisa. Eu senti. A gente vive sentindo um monte de coisa. A fé não sente, a fé sabe. Tem vezes que você não sente nada, mas você tem fé por uma palavra de Deus. Muito pelo contrário, você sente medo. Mas você vai, cheio de medo. Ai meu Deus, será que esse é o empreendimento? Ai, mas Deus falou. Ai meu Deus, mas eu não estou sentindo nada. Mas Deus diz, isso é fé. Nós esperamos sentir alguma coisa para fazer. Você não vê Abraão dizendo: eu não senti no coração, Deus, que é para eu largar a minha casa e a casa dos meus pais, o lugar onde eu estou, para ir para a terra que o Senhor me mostrará. Porque o Senhor vai me mostrar, o Senhor nem me mostrou ainda. Então deixa eu sentir. Sentir o quê? Sai, Abraão. Eu vou. O lugar é abençoado? Não, Abraão, não é o lugar que é abençoado, é você que é uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Elimeleque abandonou a provisão abandonou ele morreu. Noemi ficou viúva e morreu o provedor em uma terra estranha. Meu irmão, às vezes nós reclamamos, a provisão não está vindo. Sabe por quê? Não é ela que não está vindo, somos nós que abandonamos. Somos nós que deixamos Deus, Jesus, em um caminho. Por isso que no livro de Apocalipse capítulo 2 diz: ei, arrependa-te, volta lá, vê aonde você caiu e te arrependa, porque eu vou vir, e se você não se arrepender, eu vou tomar a tua coroa. Agora se você se arrepender, oh glória. Todas as exortações de Deus no livro de Apocalipse, Ele dá uma saída, Ele corrige, mas depois Ele dá uma saída, porque Deus ama a sua igreja, e é ela que vai subir, e é ela que Deus vem buscar. E se Deus não abandonou a igreja, porque muita gente quer abandonar. Não existe. Não vou congregar em casa, papo de orgulhoso. Não existe. Eu vou ver o culto aqui. Não, você está viajando uma vez ou outra, amém, mas Deus quer você aqui, ou em qualquer outro lugar onde você possa sentir cheiro de gente e ter e sentir tudo aquilo que uma pessoa pode lhe proporcionar de bom e de ruim. Em Moabe morreu os jovens, morre a força, morreu Malom e morreu o Quilion.
Quando você sai da casa do pão, quando você sai do lugar da provisão, olha, não pastor, eu quero, eu não sei, eu já estou cansado desse negócio de igreja, eu vou ficar em casa, eu não sei, 2017 Deus tem uns planos para mim, sabe, uns negócios, o meu negócio agora é, eu vou sair por aí, eu vou visitar, eu vou andar por aí. Ei, acorda, entra nessa viagem não. Morreu a força, morreram os jovens. Uma das maiores catástrofes na década de 80 foi quando uma igreja tradicional, conhecida no Brasil e no mundo, vou aqui dizer, foram duas igrejas, foram as igrejas batistas históricas e as presbiterianas históricas. Houve um renovo, e aí eles não se entenderam. Por quê? Porque não podia falar em línguas, e aqui podia falar em línguas, e ficou aquele negócio, não pode, como é que vai ficar? E aí se separou. Aqueles renovados foram para um lado, e eram mais jovens, e aqueles catedráticos, sábios, estamos aqui nessa noite, porque a nossa homilia, isso e aquilo, aqueles ficaram. E aí sabe o que aconteceu? Perdeu-se a força e parou o crescimento. E aqueles que saíram, os fortes, cresciam, mas sem sabedoria. Eles não conseguiram conciliar a sabedoria e a força. Irmão, aperta o braço do seu irmão e diz assim, eu preciso de você. Diz assim, você pode ser sábio e eu posso ser renovado, e nós dois podemos caminhar juntos. E houve essa divisão. Os mais velhos perderam a força dos jovens, e os jovens perderam a sabedoria dos mais velhos. E aí começou divisões e subdivisões no Brasil, e já vamos para mais de 30 anos com isso. Amados, morreu os filhos, morrem a força e morreu tudo. Agora é uma mulher viúva, sem marido e sem filho, porque o marido tomou a decisão de abandonar a casa do pão. Todos os dias sobe uma estatística, ou você olha no Facebook, ou conversa com alguém dizendo o seguinte: eu não sei, fulano me chateou, não vou mais na igreja. Ei, se você encontrar alguém assim, não concorde. Muito pelo contrário, se Deus colocou alguém assim no seu caminho, foi para você fazer a diferença e dizer: você está errado. Mas é porque eu fui ferida, enquanto você lamber a sua ferida, ela nunca vai fechar. E quem lambe a ferida são os cães. O único interessado em manter a sua ferida aberta é Satanás. Agora, quando você levanta a mão e diz: Senhor, me restaura, Senhor, me levanta, Senhor, eu me submeto a Ti, meu irmão, não tem como Deus não te curar. Não existe essa possibilidade. Alguns estão abandonando Deus. Não, tudo é Deus, Deus é tudo. Deus não é um panteísmo. Irmão, fica na casa do pão, fica em Moabe. Havia uma ordem para os discípulos. Havia uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os que ficaram foram revestidos de poder. E Cleópatra e o outro discípulo não ficou. Resultado, voltaram para Emaús. E voltando para Emaús, tiveram um encontro com Cristo e nem reconheceram a Cristo. Quando você sai da posição que Deus te colocou, ainda que Cristo apareça na sua frente, você não reconhece, porque a palavra do Senhor diz, Jesus Cristo mesmo diz: nécios e embotados de coração. Sabe o que é nécios? Tolos, loucos, pecadores. É a mesma palavra para amartum, aquele que erra o alvo, o desvairado. Embotados de coração. O coração é incapacitado de discernir com sabedoria.
Por quê? Porque toma atitudes mediante o sentimento. Eu vou te falar uma coisa: Deus permite que você seja ofendido. Para quê? Para que o seu coração seja revelado. Cada vez que a sua mente é ofendida, o seu coração é revelado. Eu estava com uma pessoa uma vez no Habib's, e eu estava de vermelho. E eu não sei hoje se o Habib's ainda é o uniforme das pessoas vermelho. E ali da beira-mar, da esquina da Barão de Sturdet com que vai ali pro Meireles, em Fortaleza. Saí do culto, fui para lá. E estava lotado. Aí eu cheguei atrás de uma mulher. A mulher estava estressadíssima. Estressada, soltando fogo, parecia um Leviatã, como diz no livro de Jó, soltando fogo pelas ventas. E eu fui perguntar para o caixa um negócio. Ela virou para mim pensando que eu era um garçom do Habib's, porque eu estava com a blusa vermelha, a calça preta e tal, só faltava escrito Habib's. Imagina. E isso faz 9 anos. Essa mulher virou e deu um grito e xingou. E começou a xingar. Eu olhando para ela, eu não entendendo nada. Ela pensou que eu estava tipo assim, furando a fila, passando por cima dela. De fato, alguém já deveria ter feito isso 2, 3 vezes. O coração dela já estava virado. Talvez ela já tinha, sei lá, estava ali com raiva. O marido brigou com ela, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui a bola da vez. Ela virou, gritou comigo. Aí eu olhei e falei assim: boa noite. Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Calma, eu só estou perguntando. Aí ela, que droga, e saiu assim. A mulher do caixa ficou assim. A pessoa que estava comigo ficou olhando. A esposa da pessoa que estava comigo ficou olhando. Pastora Denise não entendeu nada. E o Bernardo estava brincando lá no parquinho, nem viu. Era pequenininho. Aí eu peguei o meu negócio, voltei para a mesa e falei assim: que mulher doida, o senhor viu? Aí a pessoa falou assim, a pessoa não me conhecia, tinha alguns meses só que eu conheci essa pessoa. Ela disse assim: eu não sei se eu teria essa paciência, eu não sei, eu iria enquadrar ela de um jeito. Aí eu falei: não adianta. Ela que vai sair daqui, de repente ela sai tão... nem olha a rua, aí um caminhão passa por cima dela 5 vezes. Não, só uma. Não, nenhuma. Ela sai daqui e acontece alguma coisa. Eu não vou carregar essa culpa. Que Deus abençoe a vida dela. Resultado: aquela pessoa, por aquela atitude, teve confiança, me confiou algo, porque viu o caráter de não revidar quando você é ofendido. Quem vive por sentimento, mas pastor, nós somos humanos. Sim, você pode sentir. O problema não é a ação de sentir, o problema é a reação quando você sente. O problema não é quando você sai da igreja hoje e jogam água, o carro passa na poça e joga água, e você indo comer coxinha depois do culto, pizza, esfirra de carne de sol, tá dando fome em você, né? E você todo molhado, fedendo a vala. O problema não é você ficar com raiva, não. Fique com raiva. O problema é você revidar. Desgraçado, filho da bênção. Aí pega uma pedra e joga no carro. Esse é o problema. Aí como é que Deus vai reagir? Amados, vou correr aqui. Aleluias. Quando eu abandono o lugar da provisão, nós já vimos que morre a provisão, que morreu o provedor, morre a força, porque morreu os filhos, era um símbolo de força, era a única fonte de sustentabilidade que eles tinham, que tinha sobrado, que Noemi, Ruth e Ofra tinha, amém? Então, quando abandona a provisão, o lugar do pão, o lugar do milagre, a minha essência começa a ser modificada. No versículo 20, bota ali no versículo 20, por favor.
Diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura que tem me dado o Todo-Poderoso, ou grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Preste atenção, Noemi significa suavidade, graça e doçura. O nome Noemi no hebraico significa isso, e Mara significa amarga. Quando você sai do lugar da provisão e vai para o lugar que Deus não tem para você, sabe o que acontece? Quando você sai da posição que Deus te colocou, não, eu não sinto mais, eu vou sair dessa posição, eu vou para o lugar que eu acho que é correto. De doçura, você passa para amargura. Diga assim comigo: Noemi. Repete: Noemi, doce. Fala: doce. Mara, amarga. Você já viu que tem gente amarga? Porque não está ocupando o lugar que Deus tem. Não está. Está fazendo a sua vontade, o seu reinado, a sua festa particular. Está fazendo. Vasti estava fazendo uma festa particular. O rei mandou chamar. Vasti disse: não vou. Foi deposta, porque no reino não tem festa particular, só existe uma festa do reino de Deus. Amados, Noemi foi de doçura a amargura. Ela tinha culpa, ela tinha que seguir o marido, pastor. Tinha. Mas o problema é que você planta as jabuticabas e os seus filhos é que vão chupar o fruto. Você tem a capacidade de fazer coisas para afetar muita gente à sua volta, por decisões equivocadas. Nós não vemos Elimeleque dizendo: vou buscar orientação com o sacerdote. Qual é a diferença? Ana buscou. Sacerdote todo errado, todo atropelado, todo equivocado. E Ana assim mesmo disse: meu Senhor, não me tenha por bêbada, eu sou uma mulher amargurada de espírito. 1 Samuel, capítulo 1 e 2, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu queria só ter um filho, porque a minha concorrente Penina passa por mim e zomba da minha cara. Vá em paz, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E Ana se levantou à noite, oraram, e Ana e Eucana adoraram, e Ana conheceu Eucana, e nasceu Samuel, o maior profeta da Bíblia, do Velho Testamento. Amados, busca direção, busca conselho, não seja autossuficiente. Quem cresce sozinho fez alguma coisa errada no caminho, e dificilmente alguém cresce certinho só, porque Deus não dá tudo para que venhamos a ser dependentes uns dos outros. Deus não fez o homem sozinho. Ele diz: façamos o homem. E porque a gente quer fazer tudo, não, eu decido, porque eu sou Deus, agora eu vou. Ei, para. Você já pensou que você pode estar sendo motivado por muitas coisas circunstanciais que estão à sua volta? Aí lá na frente você diz: fiz besteira, perdi 1 ano da minha vida, perdi 2 anos da minha vida, Deus me amaldiçoou, Deus não me abençoou, Deus esqueceu de mim. Não, fui eu que abandonei. Quando abandono, eu mudo a minha essência. Ela diz: eu já não sou mais doce, me tornei amarga. E como é que eu faço quando isso acontecer? Pastor, 2017, você já falou tudo, aconteceu tudo isso na minha vida em 2017. Como é que eu faço para que a vontade de Deus seja restituída na minha vida? Eu quero viver a vontade de Deus, eu quero estar na plenitude da graça de Deus, eu quero, sabe, que a palavra habite em mim com uma visceralidade tamanha, que eu quero viver Deus 24 horas e as horas a mais que Deus puder me dar. Preste atenção, rapidinho. Aleluias. A minha provisão é restituída quando eu me humilho. Capítulo 3 de Ruth, do versículo 1 em diante. Capítulo 3 diz assim, não precisa abrir a palavra não. E disse-lhe Noemi, sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiqueis bem? Continue, por favor. Ora, pois
não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela, eis que esta noite padejará cevada na eira. Continua, por favor. Lava-te, pois, ou seja, banha-te, tome um banho, pois, e unge-te, e vista os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Só até aí. Amados, aconteceu o seguinte, eles voltaram para Belém, e Ruth começou a ser humilhada, porque ela pediu permissão para catar o que sobrava dos catadores oficiais, para que a gente possa entender mais rápido, para que ela pudesse sobreviver das espigas de milho. Então aquilo que sobrava, aquilo que o boi não comia, aquilo que sobra, ela catava para poder comer. Quando a gente sai do lugar da provisão, a gente passa por humilhação. Passa por humilhação. Mas ainda há chance. Ainda há chance. A primeira coisa, para que a provisão seja restituída, diz: volta, toma um banho, para que ela pudesse se encontrar com Boaz. Tomar banho significa se ungir. Tomar banho significa se lavar. Tomar banho é ter intimidade, ser lavado pela palavra. Hamashiach significa ungido, encharcado. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas a gente não se dobra, a gente não volta a ler a palavra, a gente quer escutar algo que alegra o nosso coração. Eu vou escutar um louvor, porque um louvor alegra o coração. Aí começa a escutar aqueles louvores motivacionais, que só alegram a nossa alma. Nunca se vendeu tanto louvor motivacional, louvor comercial, como nesses últimos 15 anos, ou melhor, 10 anos. Nunca. Meu irmão, se louvor motivacional mudasse a vida de alguém, a Xuxa tinha se convertido, Ivete Sangalo já tinha deixado de ser o que é, e um monte de gente. Presta atenção. Regina Nésia vai na Xuxa, Aline Barros vai na Xuxa, todo mundo chora, e eles continuam mesmo. Foi lá, a Xuxa aceitou Jesus. Só alegra a alma, mas o espírito não se dobra. A igreja não pode ser uma igreja almática, não pode ficar naquele negócio. Nelson Nedes cantou para o Jô Soares, Jô Soares não conseguiu calar a boca de Nelson Nedes. Falou, cantou, e olha, um homem de Deus. Nelson Nedes foi um homem de Deus, mas alegrou a alma por parte do Jô Soares, não do Nelson Nedes, e não se converte. Às vezes nós somos assim, queremos alegrar a nossa alma, mas não queremos algo que alimente o espírito. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia, vai se banhar, vai se lavar. Vai se lavar. Outro passo: coloca os teus melhores vestidos. A provisão começa quando eu não negligencio os meus dons e os meus frutos. Vestir-se, revestir de tudo aquilo que Deus te deu. Não negligencie o dom que há em ti, que foi lhe imposto por imposição de mãos, por meio do presbitério. O apóstolo Paulo diz a Timóteo. A gente não quer se vestir, a gente não quer se revestir. Coloca os seus melhores vestidos. Efésios capítulo 6: revestivos, portanto, em todo o tempo com as armaduras de Deus, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, do versículo 8 em diante. Mas nós não queremos. É mais fácil escutar uma palavra motivacional que vai, uau, meu irmão, 2017 vai ser um ano de perseverança e amor, vai ser um ano que você vai romper, como eu falei aqui, mas você tem que estar na palavra para pelo menos resistir, até que Deus venha abrir, escancarar essa porta para você. Eu não posso pregar outra coisa se não for a palavra, eu não posso dizer outra coisa aqui. A provisão começa também a ser restituída na minha vida quando eu começo a ter intimidade com Deus. No versículo 4, ou melhor 5,
E ela lhe disse, desculpa, volta para o 4, por favor. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Preste atenção, talvez você nunca tenha ouvido isso. Olha o conselho da sogra para a nora, que fez um voto: o meu povo será o teu povo, o teu Deus o meu Deus. Quando Boaz, o remidor, o teu parente, que tem condições, se deitar e você for ter com ele, espera ele comer, espera ele beber, se banha, ok? Já falamos sobre isso. Coloca os seus vestidos. Agora você vai fazer o seguinte: descobre os pés dele. Isso é um eufemismo. No original não está escrito isso. Isso não está na Bíblia. A tradução João Ferreira de Almeida, ela tem uma mania de ser literal em algumas coisas e acaba perdendo a essência do texto. A palavra usada ali não é pé. No hebraico, que é regel ou regelim, significa da cintura para baixo. Descobre as pernas e as genitárias. Sabe o que a sogra está dizendo? Noemi, quando ele tiver facinho, durma com ele, fique íntima dele. Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Intimidade. Ruth é a tipologia da igreja, uma das tipologias da igreja de Israel, aqui no Velho Testamento. Boaz é um tipo de Cristo, o remidor, que restitui a nobreza de Ruth, restitui a honra de Ruth, abandonada, restitui a graça de Ruth. Regelim descobre os membros e dorme com Boaz. Essa é a tradução correta. Trazendo para os dias de hoje, irmão, a igreja precisa ter intimidade com o remidor. Jesus é o remidor da igreja. Jesus te comprou com preço de sangue. Melhor, não foi preço, foi um valor. Existem coisas que têm preço, existem coisas que não têm preço porque têm valor. Sabe aquele relógio que o teu avô te deu? Sabe aquela coisa que a sua bisavó te deu, que pode oferecer 5 mil, 10 mil reais, e você não vende? Por quê? Porque não tem preço, tem valor. Assim é você não tem preço. Jesus te resgatou com valor. Preste atenção, segue o conselho. Se existe uma sogra abençoada, ou melhor, estou brincando, sogras são abençoadas, amém? Glória a Deus. Senti firmeza em alguém não, amém? Mas, amém, glória a Deus. Se ela não disser amém, a sogra está chegando quinta-feira. Amados, a sogra abençoada diz: ei, vai lá e deita com ele, porque ele vai te remir, ele vai fazer a tua honra ser dupla. A igreja não quer intimidade com Cristo, a igreja quer intimidade com o quê? Com o rádio. A igreja quer intimidade com a televisão. A igreja quer ter intimidade um com o outro, um na casa do outro, fuxicando o dia inteiro, fazendo fofoca, contando, jogando conversa fora. Tira o teu pé da casa do teu próximo para que ele não enfade de ti. Toca a tua vida, meu irmão. A igreja quer ter intimidade. Não, a gente tem intimidade. E com Jesus nada. Pastor, passa o dia inteiro correndo atrás do povo. Você, quando muitos dos problemas poderiam ser resolvidos no quarto de oração. Irmão, eu visito o pessoal, quando eu vejo que o negócio está ficando bravo, eu boto os 2 canhões no chão, Tomahawk, bum, bum, e digo: Deus, agora é contigo, porque eu já fiz a minha parte, resolve aí. Irmão, não dá 10 minutos, 15 minutos, o telefone começa a tocar, as coisas começam a resolver. Começa a resolver. Na sexta-feira, eu ia tomando um prejuízo grande, gigante.
E eu falei, meu Deus, o feriado está se aproximando, não vai dar para pagar, dia útil já vai acabar tudo, e segunda-feira é feriado. E a Isabel do Rômulo foi me pegar lá em casa. No meio do caminho, eu recebo um WhatsApp, uma pessoa dizendo o seguinte: pastor Leandro, Feliz Natal, próspero ano novo, que Deus abençoe o senhor, que abençoe a sua família. E começou a desejar os votos de Natal e ano novo. E olha, eu estou colocando um presentinho na conta do senhor. Colocou o valor, colocou o valor que eu precisava para quitar aquela conta e mais R$19 a mais. Você está com inveja? Dá para o Senhor aí, meu irmão, glória a Deus, aleluia. E na hora que eu botei o WhatsApp, e detalhe, eu precisava de R$980, ele colocou 1.000. A pessoa não mora nem aqui, não é nem meu parente, mas é como se fosse um pai para mim. Na hora que ele mandou o WhatsApp, a Isabel fez assim, glória a Deus, dirigindo. Ela escutou na hora. Eu falei, você ouviu isso, Isabel? Você ouviu? Mas rapaz, o diabo tenta tirar a tua fé. Aí o dinheiro caiu aonde? Numa conta que eu não uso. Pode um negócio desse? Aí eu falei, aí quando eu fui lá na minha conta não tinha nada. Eu falei assim, não, o espírito da cegueira está repreendido. Jesus já, em nome de Jesus, toca aqui. Aí pronto, nada. Aí eu falei, pastor lá, está acontecendo alguma coisa? Senhor, meu anjo aqui na terra também. Meu anjo na Caixa Econômica, está acontecendo alguma coisa. Aconteceu isso, o pastor, tem uma conta e uma conta que já pediu para fechar e não fecharam ainda. Vem aqui que a gente vai resolver, mas o dinheiro está lá em outra conta. Eu falei, mas eu preciso desse dinheiro para pagar essa conta. Resultado, deu tudo certo. Conseguiu a transferência e deu para pagar a conta e eu não tomei aquele prejuízo. Amados, nós não podemos buscar soluções e deixar Jesus o resto. Eu comecei a orar, aquele dia eu amanheci orando, pescoço, pastor, o senhor não ficou tenso? O senhor ficou, quando eu começo a rir, a Denise já sabe, a pastora Denise já sabe, você está nervoso, né? Você está rindo do nada? Aí eu começo a ler em casa, aí eu chego por trás dela, às vezes dou um grito, aí ela assim, você está nervoso, né? Aí eu estou feliz. Ela, não, quando você começa assim é porque você está nervoso. Pescoço duro, irmão, academia fechada, tudo fechado, eu queria correr. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu estou errando, eu tenho que orar. Oxe, o que estou fazendo errado? Aí botei o joelho no chão e comecei. E a Isabel foi me pegar lá em casa, e eu orando no carro, e eu quieto. Não deu pouco tempo, Deus solucionou. A gente vai em 15 lugares para depois lembrar, eu tenho um Deus que faz milagres. Agora que você já se estressou desnecessariamente. Amados, a palavra é isso aí. 2017 é o lugar, ou melhor, é o ano da sua remissão. Existe um lugar espiritual que Deus te colocou. Fique nele. Coma do pão. Exerça o seu ministério em Deus. E se você errou, se humilha, deite aos pés. E no momento certo, você se humilhou, ungiu, foi lavado com a palavra. Intimidade. Adore ao Senhor, o Deus que tem todas as coisas. Procura duas coisas. O Deus que vê tudo e sabe tudo, procura duas coisas na palavra. O Deus que conhece tudo, procura duas coisas na palavra: um homem que se coloque na brecha, e um adorador que lhe adore em espírito e em verdade. O Deus que tem tudo não tem uma coisa que você tem. Ele só vai ter se você der a Ele a sua adoração, a sua opinião a respeito dele. 2017, não vamos ficar aqui falando culto após culto as mesmas coisas. Vai acontecer sábado e domingo a conferência Liberdade e Vida.
Pastor Fábio Schumacher, nós nos reunimos essa semana, vamos nos reunir de novo. Vai haver uma conferência de caráter e adoração. Nós vamos fazer uma conferência aqui abençoada. Um homem de Deus que lançou uma palavra sobre a minha vida, lançou uma palavra sobre essa igreja, que eu creio profeticamente, porque tudo está acontecendo. Amados, nós não podemos ficar em processos cíclicos, rodando a mesma coisa. A mesma coisa. Será que o erro está nos outros? Será que o erro está na igreja? Será que o erro está em Deus? Será que o erro está... Não. Analise o homem a si mesmo, a palavra do Senhor nos diz. 2017 é o ano da remissão. Você coloca de pé e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, suas vestes. Pode cantar. Subirei, chorarei, mas olha pra mim, ou olha pra mim, Senhor, ou olha pra mim, Senhor, ou olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Talvez você precise de um Boaz na sua vida. E deixa eu falar algo para você. Presta atenção. Quando eu digo Jesus vai remir o teu povo, Deus levantou Boaz para remir a Ruth. Deus pode levantar um Boaz para remir a sua vida. Boaz pode ser um provedor, um marido abençoado que Deus vai levantar, um patrão abençoado que vai ser um pai para a sua vida, uma esposa abençoada. É provisão de Deus, irmão. Ou você pensa que Deus vai mandar um anjo para andar com você o dia inteiro? O que você quer? Não, irmão. Deus se manifesta no nosso meio com coisas práticas. No ano de 2017, Deus pode te remir com sabedoria. Ele pode te dar entendimento de coisas que agora você não está entendendo, capacidade para bater metas que você não está batendo, capacidade para concluir, fechar negócio que você não está fechando, capacidade de discernir, abrir a Bíblia sobre a sua cabeça e ao ler tudo ficar claro. Deus pode te remir, te tirar de um lugar de falta de entendimento, de vergonha, para um lugar de honra. E se você quer entrar nesse lugar, pastor, eu quero orar por você. Corre, eu só vou chamar agora. Venha, eu gostaria de orar por você. Toque no altar do Senhor. Eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do seu olhar. Oh, aleluias. Aleluias. Olha pra mim. Quando Deus me deu essa palavra, foi como uma criança saltando no ventre.
E eu tenho certeza que essa criança vai nascer. Eu não estou mistificando o ano de 2017. Eu não estou dizendo que há algo especial no ano, não.